Olá, você já deve ter ouvido falar em algum momento a respeito do reino de Deus ou do reino dos céus. Essa expressão ou essas expressões, elas são muito comuns, muito recorrentes no discurso cristão. Mas é interessante nós entendermos, o que significa de fato este reino de Deus, esse reino dos céus. E mais do que isso, quais são as verdades em torno do reino de Deus. É interessante notar, inclusive numa ministração há pouco tempo compartilhada nesse programa, quando nós afirmávamos que quando o Senhor nos ensina a orar, Ele ajuda-nos a entender o lugar do reino. Quando, ao nos ensinar a orar, Ele diz, venha a nós o vosso reino. Essa convocação em oração, pedindo para que o reino de Deus venha até nós, obviamente, um reino em que quem reina é um pai amoroso, cuidadoso, um Deus que de forma legítima, em amor, conduz o coração, a vida das pessoas. Esse reino de Deus, então, nos mostra de forma muito clara como devemos trabalhar, como devemos nos envolver nesta relação com Deus, com o nosso próximo, neste reino. Eu quero então usar apenas um texto, dentre muitos textos, quero usar um texto que fala um pouco sobre esse reino de Deus. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 13, verso 44. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido em um campo, em que o homem achou e escondeu. E pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Logo depois tem a continuação dessa parábola, na verdade, da mesma intenção, falando a mesma coisa, sobre o vender e o comprar, sobretudo o comprar um tesouro escondido. Esse texto sagrado, ele nos mostra algumas verdades muito importantes a respeito desse reino. Eu queria compartilhar algumas dessas verdades com você. Aliás, é muito importante, antes de mais nada, que para que eu compreenda o reino de Deus e eu mergulhe, me insira nesse reino, eu preciso desconstruir o meu próprio reino. Eu preciso desconstruir meu próprio autogoverno. Preciso desconstruir as minhas verdades particulares, meus pontos de vista. Me desapropriar completamente desse coração inflado pelo pecado, capaz de acreditar, obviamente, de forma falseada, mentirosa, capaz de acreditar que podemos ter resposta para tudo, que sabemos o que é melhor para nós, que temos conhecimento, que temos entendimento sobre o melhor caminho a seguirmos. Obviamente, isso tudo é uma falácia. A verdade é que nós não sabemos absolutamente de nada. Somos, na verdade, incapazes de entender, prever o futuro ou mesmo intervir. O que temos é um instante com a permissão amorosa de Deus para vivermos. E é preciso, então, desconstruir a soberba, a vanglória e começar a entender que nós não podemos reinar sobre nós mesmos. Não podemos exercer governo, domínio sobre nós mesmos. É nesse processo de autoesvaziamento, de rendição, de entrega, que temos a chance, na verdade, a melhor chance de compreender o reino dos céus e viver nesse reino. Esse texto sagrado vai nos mostrar que o reino de Deus, ele é comparado, ele é identificado como um tesouro escondido em um campo. E nesse momento, o texto vai dizer que um certo homem acabou encontrando este tesouro escondido no campo. E percebendo o valor daquele tesouro, ele parte em retirada. E com muita alegria ele vai lá e vende tudo o que ele possuía, volta e adquire aquele campo, simplesmente por aquilo que lá no campo ele encontrou, um tesouro escondido. Esse tesouro escondido é entendido como o reino dos céus. É esse o comparativo da parábola. Esse tesouro escondido nos remete àquilo que é a coisa mais preciosa na vida de um ser humano, o reino de Deus sobre ele. Aliás, é nessa perspectiva que todo o restante da parábola e a próxima vai nortear a ideia fundamental. Eu quero então iniciar dizendo que nesse momento o reino dos céus, o reino de Deus, não cabe, ou no reino de Deus não cabe uma ideia de mérito humano. É bem verdade que esse tesouro foi achado no campo, mas não se trata de um homem obstinado, de um homem com uma estratégia, de um homem com um mapa nas mãos que sai à caça de um tesouro. Não é isto. Foi um achado, uma descoberta graciosa. O mérito, portanto, não está naquele que encontra o tesouro, mas naquele que coloca o tesouro no campo.
Deus dispôs ou colocou à nossa disposição o reino dos céus. Esse é o tesouro que Deus colocou à nossa disposição. É bem verdade que por muitas vezes ele está escondido. Ele não pode ser percebido, até por conta da nossa condição de pecado, pela nossa incapacidade de discernimento, às vezes pela dureza do nosso coração, pela nossa frieza espiritual, às vezes passa despercebido esse reino. Ele está ali, ele está acolá, mas escondido. E nesse momento esse homem, andando por aquele campo, encontra esse tesouro. E eu quero então falar que o reino de Deus nada tem a ver com meritocracia humana. Encontrar o reino não é mérito seu. Um dia eu encontrei o reino dos céus, mas não é mérito meu. O mérito é daquele que colocou o tesouro no campo. O mérito é de Deus, que nos apresentou o seu reino. Isso significa dizer que o reino dos céus é um reino de graça, é um reino em que o Senhor dispensa sobre nós o seu favor. Eu diria, o reino dos céus é um achado, é uma linda descoberta. Já fazem para mais de 27 anos que eu pude desvendar os meus olhos e enxergar o reino dos céus, revelado pela palavra, endossado pelo Espírito Santo, de uma forma muito clara, apresentada por Jesus em seu ministério. Mas além desse fato de que o reino de Deus, o reino dos céus, é uma descoberta graciosa, um grande achado, portanto uma dádiva, nada tem a ver com mérito humano, há uma outra verdade aqui. Para ter o reino de Deus, é preciso aprender a abrir mão. Precisamos aprender a encontrar esse caminho. Não é fácil. Perder na nossa cultura é quase uma violência para aquilo que nós compreendemos como valor. Perder em nossa cultura é uma agressão. Nós não fomos treinados, não fomos trabalhados nesses últimos anos da nossa história humana, não fomos trabalhados para perder. E de repente, a Bíblia nos apresenta essa condição, porque o homem foi lá, olha, com alegria, ele vende tudo o que ele possuía, ele precisou perder para ganhar, abrir mão para possuir. Não dá para ter o reino de Deus sem abrirmos mão, sem aprender o caminho da generosidade, sem aprender o caminho da doação, sem aprender o caminho e a tarefa de perder para ganhar. A Bíblia deixa bem claro para nós, falando sobre também o reino dos céus, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. E esse texto vai dizer que às vezes precisamos perder a nossa vida para ganhá-la. E aquele que tenta ganhar a sua vida pode perdê-la. É uma lógica muito estranha se formos usar a lógica humana, mas é uma lógica divina, em que quando nós entregamos nossa vida para o Senhor Jesus, quando nos rendemos a Ele, quando, entre aspas, perdemos a nossa vida para Ele, na verdade, nós a encontramos, nós a ganhamos, porque quando conhecemos o Senhor, encontramos liberdade e libertação. Então, para ter o reino, esse reino dos céus, precisamos aprender a nobre tarefa de perder. Você está disposto a abrir mão de alguma coisa? Muitas pessoas querem o céu, querem o reino dos céus, querem os benefícios do Evangelho, querem os benefícios do Senhor do Evangelho, mas se esquecem que tudo tem um preço e que é preciso aprender o caminho da entrega, é preciso abrir mão de algo para que então você possa caminhar e viver e experimentar intensamente esse reino. Queremos Deus, isso é fato, mas queremos tudo mais. Não queremos abrir mão de nada, não queremos abrir mão, às vezes, da mentira, da impureza, da prostituição, da violência, do abuso de poder. Não queremos, como humanidade, abrir mão de algumas amizades, de algumas práticas, de alguns prazeres, de alguns lazeres. Não queremos abrir mão, mas é preciso aprender a abrir mão para aqueles que querem possuir o reino dos céus. O homem foi lá, com muita alegria, vendeu tudo que possuía e voltou e comprou aquele campo. Perdeu para ganhar, abriu mão para possuir. E por último, nesse momento, quero falar sobre um desafio que está em torno do reino. Que desafio é este? O desafio de ressignificar os nossos tesouros. O que de fato tem valor? Aliás, uma pergunta que eu te faço: o que tem valor para você? Quais são os seus tesouros? Quais são as coisas mais preciosas que você poderia elencar e me apresentar nesse momento? Me recordo, ao longo dessas quase 3 décadas de vida com Deus, andando no Evangelho, na igreja, amando, servindo, com todas as minhas imperfeições, procurando acertar o caminho da fé,
tenho aprendido a olhar para muitas aparentes perdas como ganhos reais. Às vezes perdemos para ganhar, como eu afirmei. Significa dizer que nós temos que dar um novo significado para os nossos tesouros, o que de fato vale a pena. Cheguei a compartilhar um dia desses com a minha igreja que eu, por algum tempo, lá na minha juventude, tinha uma meta, quase uma obstinação. Queria ser rico, ganhar dinheiro. Até porque fazia muito sentido para mim, na minha história de família, de muitas carências econômicas, de muitas faltas. Fui de uma família muito pobre, criado numa família muito pobre, simples, gente honesta, trabalhadora, mas com falta de algumas coisas. E eu falava para mim que um dia ia ser rico. Eu hoje olho para trás e dou gargalhadas, porque é a última coisa que eu tenho procurado, porque os meus tesouros foram alterados. Aquilo que de fato faz sentido para mim hoje, não fazia sentido lá atrás. E o inverso, aquilo que tinha muito sentido para mim, lá no início da minha vida, 18, 17 anos, hoje não tem nenhum significado, não faz nenhum sentido, porque os meus tesouros foram ressignificados. Um exemplo básico, eu não consigo pensar numa coisa mais gostosa do que estar em família. Um abraço de um filho, uma refeição à mesa com a nossa família, um tempo de qualidade com os nossos pais, são valores do reino, um reino que valoriza a família. O privilégio de uma boa companhia de amizade, um reino de Deus que fala de amizade, a capacidade de perdoar, há tantos tesouros diferentes que vamos descobrindo. E o reino dos céus me convida a ressignificar os nossos tesouros. Avalie com carinho, mas pense com muita honestidade sobre quais são os seus tesouros. E talvez, se você quer entrar no reino dos céus, vai precisar alterar a sua ótica. Eu dizia agora há pouco, ressignificar os seus tesouros. Eu espero que, de algum modo, você, tendo entendido o que a palavra acabou de compartilhar ao nosso coração, porque quando falo para você, Deus falou comigo primeiro, eu entendo que essa é uma grande tarefa. Me recordar o tempo todo que não há mérito em mim por um dia ter descoberto o reino dos céus. Me lembrar que o reino de Deus é uma grande oportunidade de aprender a repartir, a perder, a abrir mão, porque é preciso fazer esse caminho. E por último, eu também aprendo que em todo tempo eu preciso ressignificar os meus tesouros. Deus abençoe a sua vida, te ajude, te oriente e te faça realmente compreender como é bom e como é possível entrar e viver e experimentar o reino dos céus. Deus te abençoe.